Olá, meus amigos, tudo bom? Meu nome é Jefferson Belomo, professor do curso de Cristianismo e Espiritismo, e hoje nós vamos ter uma aula sobre a institucionalização da Igreja Primitiva. Como se deu esse processo de organização, de cleriquização, né? Em que momento se formou uma estrutura institucional que começa a dirigir a igreja? Não saiu daí, esse é o nosso tópico, é a nossa aula de hoje. Ok, então, conforme nós avisamos, a aula de hoje vai ser sobre a igreja institucionalização. E o que nós vamos abordar na aula de hoje? Os objetivos, estão nesses 4 tópicos. A importância da expectativa escatológica e da liderança carismática no início do cristianismo, os fatores que determinaram a organização institucional das comunidades cristãs, a liturgia no cristianismo primitivo e as perseguições sofridas pelos cristãos. Vamos falar primeiro a questão da parousia e a expectativa escatológica. E aí eu separei um trecho que está no Evangelho de Marcos e que é repetido no Evangelho de Mateus e de Lucas. Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu e os poderes que estão nos céus serão abalados. E verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá seus eleitos dos 4 ventos, da extremidade da terra à extremidade dos céus. Marcos capítulo 13, versículos de 24 a 27, Mateus capítulo 24, versículos de 30 a 31 e Lucas capítulo 21, versículo 27. Esse trecho, como outros que a gente encontra no Evangelho, existe uma forte relação entre a visão de uma implantação de um reino, que não é um reino humano, não é um reino onde existe a ordem natural das coisas, onde pessoas que estão numa situação melhor, elas acabam se impondo sobre as pessoas que estão numa situação de fragilidade social. É o reino de Deus, ou o reinado de Deus. É um reino de justiça, de paz, de abundância, de prosperidade. E essa é uma expectativa judaica que ela é reinterpretada no cristianismo com a figura do Cristo. Lembrando que Cristo é uma palavra grega que significa ungido, consagrado. Ela, no idioma hebreu, significa Messias. Então, Messias e Cristo são a mesma coisa. Contudo, quando começa a se pregar o cristianismo, o evangelho para os povos que não eram judeus, os chamados gentios, a gente começa a ter uma outra visão de Cristo. Cristo não é aquela pessoa ungida para ser rei em Israel, mas é alguém que é uma figura sobrenatural, que estava com Deus, que se materializa na terra, que assume um corpo de carne e depois volta para Deus. E essas pessoas, muito baseadas na figura da sabedoria do Antigo Testamento, que é a sabedoria personificada, é uma sabedoria que é um agente, ela não é um adjetivo, ela é um ser que age no mundo. E nós temos também a figura do Filho do Homem em Daniel, e depois em outros livros apócrifos, como a primeira carta de Enoque, o primeiro livro de Enoque. Então, a figura do Filho do Homem, essa figura escatológica, ou seja, de mudança de situação, de impor uma ordem de justiça cósmica, ela é transportada para a figura de Jesus, que aí ninguém trata ele mais como Jesus de Nazaré,
um profeta que era poderoso em obras e em sinais, né, em palavras, como a gente encontra em Atos dos Apóstolos. A gente vai falar agora de uma figura que ela existe desde antes do mundo e ela vai trazer o julgamento para o mundo. Então, existe essa expectativa centralizada no retorno de Jesus, o que os cristãos chamam do segundo advento, ou de parúsia, parousia, que é exatamente esse retorno de Jesus para implementar esse reino como ordem cósmica. É uma outra visão que não é aquela pregada por Jesus, mas que nós encontramos eco no Evangelho. Então, o retorno de Jesus com o fim da ordem das coisas, o escatom, e, por exemplo, o livro do Apocalipse é um livro que revela o escatom. Apocalipse é revelação, escatom é o fim. Então é a revelação do fim das coisas. Né? Pelo menos daquela. Não é do fim do mundo, é o fim da ordem que nós conhecemos. E a gente vai ver que existem outras parábolas que remetem a isso, outras falas de Jesus que acabam remetendo a isso. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui a parábola do trigo e do joio, que o filho do homem, né, ele planta, semeia o trigo, e o adversário, Satanás, semeia o joio, os dois crescem junto, e na época da colheita, na época da ceifa, do escatom, vai se separar uns dos outros. Tem a parábola das 10 virgens, que são as noivas, das quais umas se preparam com óleo para receber o noivo, iluminando as suas lâmpadas, outras não, vão procurar o óleo e quando voltam, a porta do quarto de núpcias está fechada, então elas não podem adentrar, né, na intimidade do seu Senhor, porque elas não foram previdentes. Tem a parábola dos bodes e das ovelhas, que essa é bem significativa, né, que quando retornar o Filho do Homem na sua glória, ele vai separar os justos e os injustos, como quem separa o bode das ovelhas. E também tem a fala sobre Noé, que Jesus ele diz que na época de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam e de repente veio o dilúvio. Da mesma forma vai acontecer quando, né, da chegada do Filho do Homem. Então essas visões escatológicas, essas visões de mudança de ordem, elas estão presentes em toda a história do cristianismo e são uma expectativa cristã que nos acompanha até hoje. Ela é uma revisão da expectativa escatológica judaica que migra para uma expectativa cristã. E para aqueles que são espíritas, a gente vai ver ecos disso no espiritismo. Né? Essa cultura escatológica, principalmente na questão da transição planetária, que exatamente é uma releitura espírita dessa expectativa de uma ordem nova, de uma cosmologia justa que se implanta na Terra. Mas continuemos, né? Só que essa expectativa acaba ficando frustrada. Então a gente vai encontrar, por exemplo, esses escritos, como na segunda carta aos Tessalonicenses, já no final do século I, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis enganar de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. 2 Tessalonicenses, versículos de 1 a 4. E aí nós temos, há contudo uma coisa, na segunda epístola de Pedro, há contudo uma coisa, amados, que não deveis esquecer, é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
O Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, como pensam alguns, entendendo que há demora. O que ele está é usando de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como ladrão. Então os céus se desfarão com estrondo, os elementos devorados pela chama se dissolverão, e a terra, juntamente com as suas obras, será consumida. Então o que a gente percebe aí? Que essa expectativa da parousia, essa expectativa do segundo advento, ela acaba não se concretizando. E as pessoas, elas acreditavam que a volta de Jesus não era uma coisa que ia acontecer 100 anos, 200 anos, 2000 anos depois. Esses primeiros cristãos, eles acreditavam que a coisa ia acontecer na semana seguinte. Só que as semanas vão passando, os anos vão passando, as pessoas vão morrendo e Jesus não retorna. E esses líderes, eles vão ter que reescrever essa história, eles vão ter que fazer uma releitura dessa promessa. Afinal de contas, por que Jesus não voltou? Então, por exemplo, nessa segunda carta aos Tessalonicenses, que é atribuída a algum seguidor de Paulo, mas não ao próprio Paulo, é a chamada carta, uma das cartas deuteropaulinas, ele coloca, não, para aí, primeiro o mal vai ter que transbordar da taça. Primeiro, todas as coisas ruins vão ter que acontecer. Ele segue mais ou menos a linha do livro da Revelação, do Apocalipse, né, de João Visionário. Primeiro vai ter que ter um anticristo, vai ter que ter uma antítese, né, ao Senhor da salvação, que é o Senhor da perdição. Só depois é que vai ter o segundo advento. Segunda de Pedro, que já é escrita na metade do século II, lá por volta de 150, 170, já é motivo de gozação para aqueles que não são cristãos. Então, os judeus falam, o Messias de vocês não vai voltar? Os pagãos começam a rir da cara dos cristãos. E aí, eles têm que falar, não, calma, o que o autor de segunda epístola de Pedro diz? É porque para o Senhor, 1000 anos é um dia são 1000 anos, não é na nossa conta. Então é breve para Deus. Então eles vão fazendo releituras, eles vão recondicionando as expectativas para que elas se ajustem. E esse tipo de releitura, ela é feita até hoje. Não é incomum nós encontrarmos, né, em cartazes nas ruas, faixas nas ruas, adesivos de carros, né, pastores ou padres falando que, olha, Jesus está voltando, mas é sempre o voltando no gerúndio, né, voltando, e ele nunca volta. Exatamente porque de geração em geração essa expectativa é alimentada. E os cristãos, esses cristãos de primeira hora, eles estavam exatamente com esse problema. Há uma expectativa do retorno de Jesus, Jesus não volta, e eles têm que lidar com esse problema. E também essa expectativa, ela vai impactar na própria organização da igreja. Porque, afinal de contas, se Jesus está voltando, a gente se reúne numa casa e fica esperando Jesus voltar. Mas se Jesus não volta, os apóstolos vão morrendo, a gente começa a ter heresia, os nossos líderes começam a ser perseguidos, nós começamos a ser perseguidos. E aí, como é que a gente faz? Então a gente vai ter que se estruturar. Por isso que vai começar a criar uma estrutura institucional dentro dessas igrejas, para chegar até o ponto que a gente vivencia hoje. Então todas essas promessas, elas fazem parte. Porque no começo da igreja, a liderança não é uma liderança humana. Existe a liderança humana, mas a liderança primordial, ela vem da manifestação do espírito de profecia, né? Do Rua, dos judeus, o espírito do Senhor que se manifesta, né? O espírito de santidade, Espírito Santo. É ele que conduz a igreja através dos dons, em grego, carisma. Então vamos ver aqui a respeito dessa liderança carismática. Que fazer, pois, irmãos? Quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para edificação. Se há quem fale em línguas,
falem dois ou no máximo três, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, cale-se o irmão na assembleia, fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, dois ou três tomem a palavra e os outros julguem. Se alguém que esteja sentado recebe uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas cada um a seu turno, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é um Deus da desordem, mas de paz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 32, e também a gente vai encontrar um eco disso na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Então percebam, a gente não vê dizendo assim, olha, vai ter um líder e esse líder vai dizer quem fala, quem profetiza, quem se manifesta por línguas, quem faz a pregação. Não. Paulo diz, ele está escrevendo para uma igreja que é uma igreja carismática, uma igreja de dons. E nesses dons que ele vai vendo, ele vai ficando muito atento para essa ordem, para que não fique uma balbúrdia, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo se manifestando. Então ele dá uma ordem na manifestação. Então não é assim, né, como muitas igrejas hoje, a manifestação do Espírito Santo, aí a igreja inteira fala nas chamadas línguas, né, e língua normalmente que chama a língua dos anjos, porque é uma língua que não tem nem pé nem cabeça. Então eles colocam todo mundo falando junto, porque essas pessoas, em tese, são ungidas pelo Espírito Santo. Paulo não se deixa convencer por isso. Ele diz assim, olha, vai virar balbúrdia. Olha como ele conta, né? Porque Deus não é o Deus da desordem, né? Ele é o Deus da paz. Ele termina esse trecho falando isso. Então existe um equilíbrio, né, uma irmandade, uma fraternidade nas pessoas que frequentam a Assembleia. E lembrando que a Assembleia ela é o nome que se dá para a igreja, né? Eclésia, ou eclesia. Vamos seguir então. Aí nós temos a liderança servidora, que são ecos dessa liderança que nós vemos no Evangelho. A preocupação de que ninguém queira ser maior do que ninguém. Então vamos lá, né, no Evangelho de João. Jesus levanta-se da mesa, depõe um manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois coloca água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estavam cingidos. Depois que lhes lavou os pés, retomou o seu manto, voltou à mesa e lhes disse: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Então, João, capítulo 13, versículos de 4 a 5 e de 12 a 16. E a gente encontra fala similar a esta quando Jesus fala, por exemplo, a questão de quem é maior no reino, que estão os discípulos discutindo, afinal de contas, né, qual deles teria primazia na liderança apostólica, e Jesus pega uma criança, põe no centro e fala que o líder seria aquele que fosse simples como uma criança. Lembrando que criança, ela tem essa imagem de ingenuidade, mas na antiguidade, criança não mandava nada, criança era um adulto imperfeito. As pessoas não tinham a visão que nós hoje temos, né, onde a criança ela é supervalorizada em relação aos padrões da antiguidade. Em relação aos padrões da antiguidade, a criança é um adulto que ainda tem muita coisa para fazer. Eles não davam trela para a criança. Criança não tinha moral nenhuma. Então, quando ele põe a criança, ele inverte a ordem, dizendo, olha, você tem que ser o menos confiável, você tem que ser o menos respeitável, o menos ouvido. Então você tem que se fazer simples como a pessoa mais apagada. E aí você vai ter a liderança.
Então, quem quiser ser o maior, que se faça de menor, né? Literalmente menor, para que essa pessoa possa exercer a chefia. E o exemplo também do lava-pés, do chamado lava-pés, é exatamente esse. Só tem no Evangelho de João, nós não vemos a cerimônia do lava-pés em outros evangelhos, nos outros evangelhos. Mas ela é muito significativa. Quem exerce a liderança, que seja servidor de todos. E aí nós vemos eco também disso na fala, que aí principalmente, né, a questão de chamar alguém de mestre. E ele diz, ó, não é para chamar ninguém de mestre. Mestre é só o Cristo, né? Senhor é só o Cristo. Vocês são irmãos. Então, a preocupação dos evangelistas, a preocupação com essas comunidades de não deixar que ninguém oponha a sua hierarquia sobre os outros. Na verdade, o líder está ali para auxiliar, para orientar, e não para ser um tirano. E também nós temos a questão do pedido dos filhos de Zebedeu, que essa história é bem conhecida, né? Dependendo do evangelho, tem a mãe dele, Salomé, que pede para Jesus, tem outra que eles mesmos falam com Jesus, que eles gostariam de sentar um à direita e outro à esquerda. Os filhos de Zebedeu são João, aquele que nós chamamos de João Evangelista, e o irmão dele, Tiago, que é conhecido como Tiago Maior na tradição cristã. E Jesus disse, ó, não cabe a mim. Aquele que quiser ser o maior entre vocês, que seja o servidor de todos. Então, essa questão da liderança, ela é muito forte no movimento cristão da primeira geração, da segunda geração, e tem ecos até em João, que já escreve o seu evangelho, quase chegando ao começo do século II, né? Que é essa visão de que, olha, todo mundo aqui é irmão, todo mundo aqui é discípulo de Jesus. E Jesus se manifesta através do Paráclito, através do Espírito Santo. E não somos nós que vamos assumir a liderança. Quem quiser ser líder, que seja servo de todos. E a cerimônia do lava-pés, Jesus ele toma uma atitude que é a atitude de escravo. Os escravos faziam o que Jesus fez. Os escravos é que tiravam o manto, que se colocavam uma toalha no ombro, que lavavam os pés dos convivas, que iam para as refeições. Então ele se faz de escravo para mostrar para os outros que é aquele que quiser ser o Senhor, que seja antes de tudo escravo da comunidade. Mas a coisa vai evoluindo, porque no meio do caminho vão surgindo problemas. Eu já contei um problema, né? O retorno de Jesus não acontece. Então, as próximas gerações vão precisar de liderança, porque os apóstolos vão morrendo, as testemunhas oculares, elas vão morrendo. Além disso, começa a surgir um outro problema, que são os falsos pregadores, os falsos doutores, que começam a insinuar doutrinas estranhas dentro das comunidades cristãs. Então, por exemplo, aí nós vamos ter, na segunda carta aos Coríntios, esses tais são falsos apóstolos, operários enganadores, camuflados em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Em Filipenses, cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Depois em 1 Timóteo, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como se marcada por ferro quente. Eles proibirão o casamento, exigirão abstinência de certos alimentos quando Deus os criou para serem recebidos, com ação de graças, pelos que têm fé e conhecem a verdade. Mais adiante, houve contudo também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
E aí nós temos a famosa frase de João, que está na sua primeira epístola: Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Dele ouviste dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos de 1 a 3. E então, o que a gente tem aí? São nas epístolas, desde a época de Paulo, que são os escritos mais antigos que nós temos do Novo Testamento, até, por exemplo, a segunda epístola de Pedro, que é o mais tardio, por volta da metade do século II, a gente vê que começa a haver uma tensão entre visões diferentes do cristianismo. E quem é que está com a razão? Porque o problema da liderança carismática, o problema do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo de A pode falar tijolo e o Espírito Santo do B falar paralelepípedo. E, afinal de contas, qual é a pedra que fundamenta a igreja? Um está falando uma coisa e está inspirado pelo Espírito Santo. O outro está falando uma coisa e também se diz inspirado pelo Espírito Santo. Então você tem que começar a definir qual é a regra correta. A chamada ortodoxia. Orto, correto. Doxia, doutrina. Então, fé. Qual é a fé correta? Então eles precisam definir, porque estão havendo interpretações diferentes. Não necessariamente interpretações erradas, ou interpretações falseadas, mas interpretações diferentes. Interpretações diferentes daquele conjunto que já foi definido como ortodoxo por boa parte desses fiéis. Então eles vão ter que combater também esses falsos pregadores, esses falsos doutores. E por isso eles também vão ter que ter uma organização. É a única forma de conseguir se contrapor a isso. No centro espírita, pelo menos o centro espírita que eu frequento desde a minha adolescência, para mim isso eu vi evoluindo. Por exemplo, quem é que dava aula de estudo sistematizado no início? Era quem falava bem e tinha um conhecimento bom de espiritismo. Depois, com o passar do tempo, foram crescendo o número de alunos, e aí começou a se exigir, e pessoas começaram a falar coisas também muito da cabeça delas, começou a se exigir que fizesse um curso para dar aula, um curso para ser palestrante. E esse curso era um curso rápido, era uma avaliação rápida. Depois evoluiu. Né? A pessoa que quisesse dar aula, além dela ter o estudo sistematizado, o ESG, o estudo da mediunidade, o ESME, ela também teria que ter o curso de dirigente e ainda ser indicado por um dirigente que já estivesse há mais tempo. Por quê? Porque as pessoas vão para frente, começa a ter um público cada vez maior, e você precisa ter homogeneidade no discurso, porque essa pessoa não leva só o nome dela, ela representa a instituição. Quando ela está falando ali na frente, ela representa a doutrina. Quem é essa pessoa que está representando a doutrina? Mesma coisa na igreja. Não é qualquer um que pode chegar na frente ali do altar e falar o sermão. Você tem que ter uma representação daquela instituição, porque aquela pessoa que está na frente do altar fala em nome da Igreja Católica, ou fala em nome daquela igreja evangélica. Então precisa ter essa hierarquia quando a coisa cresce muito. Quando o grupinho é pequeno, não há essa preocupação. Mas conforme ele vai crescendo e entendimentos diferentes vão aparecendo, a coisa vai mudando de figura. E aí também, curiosamente, a gente vai ter também a questão das mulheres no movimento cristão. Nós sabemos que Jesus, ele também tinha um acompanhamento feminino nas suas pregações. Jesus também, junto com os seus discípulos, ele tinha mulheres.
A gente não tem a ideia de mulheres pregadoras na época de Jesus, mulheres divulgadoras da Boa Nova. Pelo menos isso não chegou até a gente. Mas nós temos notícia de, no início do cristianismo, de mulheres que assumiam a liderança, principalmente nas cidades onde não se encontravam muitos adeptos masculinos. E aí a gente vai vendo que essa liderança, pouco a pouco, foi sendo tirada, né, do grupo feminino. E é curioso, eu vou numa figura que é atribuída a Leonardo da Vinci quando estudante de artes, que é de Maria de Madalena. E vejam como Maria de Madalena ela é demonstrada nesse imaginário religioso, né, principalmente aqui na época da Renascença. Uma mulher sexy, uma mulher com os seios à mostra, quase nua, uma mulher que é sedutora, né, de grande beleza, porque essa é engraçado que essa é a visão que acaba permeando o cristianismo em relação à liderança feminina, como algo que é quase demoníaco, algo tentador. Então, por exemplo, nós pegamos no início Paulo original, né, o Paulo de Tarso, ele na Epístola aos Gálatas, olha o que ele fala: não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem nem mulher. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então a gente vai vendo isso em Gálatas capítulo 4, versículo 28. Aí depois na carta aos Romanos, lá no finalzinho da carta, recomendo-vos Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia. Aí mais para frente, saudai Prisca, ou Priscila, e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Que as pessoas se reuniam na casa desse casal. Então eles eram os líderes daquela igreja. Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos. Então a Júnia, junto com Andrônico, junto com Paulo, ela também era apóstola, né? Então apóstolos exímios que me precederam na fé em Cristo. Romanos capítulo 16, versículos 1 a 7. Aí depois, na questão da interpolação que foi feita na segunda epístola de Coríntios. E hoje se sabe que é uma interpolação porque ela fere completamente a teologia paulina. Olha só o que o interpolador fez na epístola de Paulo sobre as mulheres. Estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa. Não é conveniente que uma mulher fale nas assembleias. Durante a instrução, a mulher conserve o silêncio, com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem. A primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. E por que tem essa proibição? Porque provavelmente as mulheres estavam falando. Provavelmente as mulheres estavam à frente. E provavelmente existia um atrito entre as mulheres e a liderança. Então elas são alijadas. E essas pessoas que escrevem se fazendo passar por Paulo, né, por isso que se chamam cartas deuteropaulinas, ou seja, posteriores a Paulo, elas chegam e colocam assim: não, aqui só os homens falam. Só os homens têm o microfone, o monopólio da palavra. Bem diferente daquele Paulo que dizia que não há grego, não há judeu, não há senhor, não há escravo, não há homens, não há mulheres. Diferente daquele Paulo que diz que das diaconisas, da apóstola, dos líderes da igreja, que tem liderança feminina, aí já na segunda, terceira geração de cristãos, isso aí já está sendo modificado. E a gente vai ver ecos dessa reação, por exemplo, no evangelho chamado Evangelho Apócrifo de Filipe e no Evangelho Apócrifo de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, que são exatamente pessoas que falaram: ó, aqui isso não rola não. Aqui as mulheres têm voz e as mulheres têm liderança. Mas provavelmente porque essas mulheres estavam... vejam, não estou fazendo uma defesa anacrônica das mulheres na igreja. Alguma coisa aconteceu. Provavelmente aconteceu que houve uma
ruptura, porque houve antes da ruptura uma tensão entre uma liderança institucional e, provavelmente, as mulheres que deveriam ser lideranças carismáticas. Então, essas mulheres, por serem lideranças carismáticas, o fato delas serem mulheres foi utilizado contra elas, para desabilitá-las na liderança. Então, não sei o que elas pregavam, não sei se era uma pregação herética, heterodoxa ou ortodoxa, e quem pregava coisa errada eram os episcopos e os presbíteros, não sei. Eu sei que houve um atrito. E nesse atrito, o fato delas serem mulheres foi pesado contra elas, né? Serviu de testemunho contra essa liderança. E aí surge a organização clerical. Ela existe desde o comecinho, mas de formas diferentes. Então, por exemplo, em cada igreja designaram anciãos e depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos ao Senhor, em quem tinham crido. Atos 14, 23. Então eles fundavam uma comunidade e nessa comunidade eles colocavam os mais velhos. Ancião é a palavra em grego, é presbiteroi. Então é presbítero. E depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos ao Senhor. Então, eles ficavam responsáveis pela liderança. Isso em Atos dos Apóstolos, e provavelmente Atos foi escrito já na segunda geração de cristãos, beirando a terceira. Portanto, considerem-nos os homens como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer dos administradores é que cada um seja fiel. Primeira Epístola a Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Então, mais uma vez, a ideia da liderança servidora, né? Essas pessoas eram servidores de Cristo. E qual era o papel deles? Administradores dos mistérios de Deus. E o papel de liderança era deles. Mas era deles nesse sentido, sem tirar a liderança carismática. Depois a gente tem a presença dos episcopos, diáconos e presbíteros, que a gente vai ver nas chamadas cartas pastorais, que principalmente na primeira epístola a Timóteo e na carta a Tito. Posteriormente, já na primeira epístola de Pedro e na de Hebreus, a gente vai ter que as pessoas devem se sujeitar aos presbíteros, porque eles são a liderança. Então já deixou de ser uma relação horizontal para ser uma relação vertical, uma relação de poder. Os coríntios, no começo do século II, o final do século I, começo do século II, eles destituíram os seus líderes. E aí Clemente, que era bispo em Roma, Clemente o Romano, escreve para os coríntios dizendo que eles fizeram uma temeridade, porque os bispos eram sucessores dos apóstolos. E posteriormente Inácio de Antioquia, lá por meados do século II, já diz que o bispo é a imagem do próprio Deus. É como se você recebesse o próprio Senhor. E ele usa tanto o Senhor no sentido de Jesus, quanto no sentido de Deus, em duas partes diferentes das suas cartas. Então aí já mudou completamente a relação. Então, a partir do momento, primeiro uma organização que era uma organização praticamente administrativa, mas que todo mundo participava da ceia, todo mundo partia o pão, provavelmente a liderança das reuniões ficavam com os donos da casa, depois com os pregadores, e aí a coisa vai evoluindo, quanto mais pessoas vão chegando, aí começam a se formar lideranças porque os apóstolos morreram, porque começam as perseguições, porque começam as heresias. Então tem que se definir quem são os líderes, qual é a ortodoxia a ser seguida, e a partir desse momento a gente tem um nível que era de horizontalidade, onde vai subindo e se distanciando em relação à comunidade, à comunhão, à chefia da igreja. Então aquela visão de Paulo, que era uma visão militar, uma analogia que era muito utilizada na antiguidade pelos militares romanos, que o exército é um corpo.
Então, que o chefe é a cabeça, que cada membro tem a sua importância, cada órgão tem a sua importância, né? Cada um tem que cumprir a sua função, por mais simples que seja, para que o conjunto seja saudável, isso depois vai mudando. E vai mudando a ponto de você não ter mais nem Cristo na cabeça. O bispo se torna a própria imagem do Cristo. Tem que se tratar ao bispo como que se tratasse ao próprio Senhor, segundo Inácio de Antioquia. Então, eles, como sucessores de Pedro, são eles que vão ter a chave do céu e a chave do inferno, da salvação e da perdição. Então muda completamente esse tipo de relação, né? As coisas evoluem. Vamos falar então um pouquinho agora da liturgia. Na antiguidade, basicamente, nós vamos ter, no cristianismo antigo, dois tipos de liturgia. O batismo e a ceia do Senhor, que depois vai virar, nós vamos conhecer como Eucaristia. Sobre o batismo, a gente vê que ele já era praticado, lembrando que os discípulos de Jesus, boa parte deles tinham sido discípulos de João Batista antes. Então o batismo era uma prática corriqueira, exatamente uma prática de uma escatologia vindoura. Você tem que se purificar, limpar os teus pecados, porque Deus está vindo, o dia de Yahvé está vindo, e vai botar uma ordem na terra. E isso passa para o cristianismo na expectativa da parousia, né, do segundo advento. Então vamos ver o que Paulo fala. Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém de vós, a não ser Crispo e Caio. É verdade, batizei também a família de Estéfanas. Quanto ao mais, não me recordo de ter batizado algum outro de vós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 14 e 16. Então, Paulo ele está dando um puxão de orelha na igreja de Corinto, que está falando, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, né, eu sou de Apolo, e ele diz assim, olha, por acaso vocês foram batizados em nome de Pedro, Paulo ou Apolo? Vocês foram batizados em nome de Jesus. Ainda bem que eu não batizei ninguém, exceto, aí ele cita as pessoas. Então, havia o batismo. Outras pessoas batizaram no lugar de Paulo, e ele batizou só essas pessoas. Aí vamos ver o que o catecismo mais antigo que a gente conhece, um livrinho chamado Didaquê, que é por volta do final do século I, que ele fala sobre o batismo. Quanto ao batismo, procedam assim. Depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. Na falta de uma ou de outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes do batismo, tanto aquele que batiza como aquele que vai ser batizado, e se outros puderem também, observe um jejum. Aquele que vai ser batizado, você deverá ordenar jejum de 1 ou 2 dias. Didaquê, capítulo 7, versículos de 1 a 4. E aí nós também temos a ceia do Senhor, que não é a nossa Eucaristia. Ela tem um caráter também de parousia. A gente vai fazer isso até que o Senhor retorne. Então vamos ver o que Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. E depois nós temos uma carta do governador da Bitínia, chamado Plínio o Jovem, ao imperador Trajano, já no comecinho do século II. Ele faz uma carta para Trajano em relação aos cristãos e qual o procedimento que deveria ser adotado em relação aos cristãos. Por outro lado, eles, os cristãos, né, afirmavam que toda sua falta ou seu erro se limitara a reunir-se habitualmente num dia fixo, antes do nascer do sol,
para cantar entre si, alternativamente, um hino a Cristo, como se fosse um Deus. Depois disso, eles tinham o costume de se separar para voltarem a se reunir, a fim de fazer uma refeição, mas uma refeição bastante comum e inocente. Carta de Plínio, o jovem, a Trajano. O que nós temos, então? Que desde o começo do cristianismo, essa ceia do Senhor com aqueles que já tinham sido batizados, ela era uma prática comum. Ela acontecia no dia do Senhor, no domingos, né, no domingo, melhor dizendo, que o chamado também dia do sol. Então, nesse dia, eles se reuniam desde a madrugada de sábado, aí varando, né, pela manhã de domingo, eles se reuniam, dividiam o pão, eles tomavam o vinho, aí faziam as pregações, faziam as suas orações, cantavam os seus hinos. Os hinos cristãos estão presentes bem desde o comecinho, né, da igreja cristã. É só ver lá a Epístola Filipenses, com o hino do servo que se fez homem, né, que ele estava junto com Deus, ele era Deus igual a Deus, ele se fez homem por conta da nossa salvação. Então isso é um hino litúrgico. Então eles faziam isso, e na carta do governador da Bitínia, o Plínio Jovem, ele relata, exatamente porque ele interrogou os cristãos. E ele interrogando os cristãos, afinal de contas, o que vocês praticam? Não, o que a gente pratica é isso aqui. A gente se reúne e a gente cultua a Jesus, o Cristo, como quem cultua a um Deus. Então, nós temos elementos de dizer que essa ceia, que depois, né, lá na Idade Média, o corpo e o sangue de Jesus vai ser entendido literalmente. É a chamada transubstanciação da hóstia. Isso aí é bem depois. Nesse momento, o que eles estão fazendo é a chamada um culto até que Jesus retorne. Tanto que eles terminavam esse culto dizendo: Maranata, vem, ó Senhor. Então, esperando o retorno de Jesus. Eles faziam isso, como Jesus havia dito, fazer isso em memória de mim. Então, era um culto memorial. E o batismo era um culto iniciático. A pessoa se iniciar naquela doutrina, ela estar ali inclusa naquela comunidade. Era um rito de passagem, onde a pessoa deixava a sua vida de gentil, ou no caso, a vida de judeu, se fosse o caso, e a partir dali se tornaria um cristão, uma pessoa renascida em Cristo, aguardando o advento do Senhor. Então, todas essas liturgias, elas são vistas como liturgias, né, como hoje sacramentos escatológicos, preparando para o retorno de Jesus e a implantação de uma justiça cósmica. E isso acabou dando problema, porque os cristãos, eles inovaram tanto que só tinha um Senhor. Esse Senhor era Jesus, era o Cristo. Mas aí no Império a gente vai ter um problema. Só tem um Senhor, o Imperador. E isso vai gerar uma tensão e vai acabar resultando na perseguição aos cristãos. Primeiro, os cristãos, eles foram perseguidos pelos judeus. Então, a gente vê ecos dessa perseguição nos próprios evangelhos. Então, por exemplo, em Mateus, a gente vai ver: guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. E por causa de mim, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mateus capítulo 10, versículos 17
a 18 e 22. Digo-vos isto para que não vos escandalizei. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus. E isso farão porque não reconheceram Pai nem a mim. Mas eu vos digo tais coisas para que ao chegar a sua hora vos lembreis que eu vos havia dito. João capítulo 16, versículos de 1 a 4. E aí nós vemos em Apocalipse, na fala destinada à igreja de Pérgamo: Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Essas são as perseguições. Apocalipse a gente não sabe bem se foi uma perseguição movida por judeus ou por gentios. Mas veja a questão da expulsão das sinagogas. Então é um eco dos primeiros cristãos que eram judeus. Eles achavam que o Jesus era o cumprimento das promessas dos profetas para o povo judeu e para toda a humanidade. Só que, como a gente já viu em aulas anteriores, Jesus ele não preenchia as exigências daquilo que se tinha expectativa sobre a figura messiânica. Jesus não era um novo Davi. Então o que aconteceu? Jesus não expulsou os romanos, Jesus não libertou Israel. Jesus morreu como um bandido numa cruz, como um sedicioso, como um escravo. Então, boa parte do judaísmo não só não aceitava Jesus, como achava que essa visão messiânica, atribuindo a Jesus de Nazaré a alcunha de Cristo, e principalmente da sabedoria encarnada, né, do verbo encarnado, isso era herético. Então eles começaram a ser expulsos da sinagoga. Eles começaram a ser perseguidos, começaram a ter problemas nos seus negócios, a ponto de João dizer, né, no Evangelho de João, que, mais uma vez, não foi provavelmente João, o seguidor de Jesus, que escreveu, porque esse nome só vai ser dado ao Evangelho lá em meados do século II. Mas, utilizando o nome João, o Evangelho de João, ele diz, olha, as pessoas vão achar que matar vocês, as pessoas que serão os vossos assassinos, eles acharão que estarão prestando um culto a Deus. Então é muito sério. Começa a perseguição no judaísmo. E por conta daquela perseguição e da morte de Estevão, e depois da morte da comunidade cristã, e depois também a igreja é perseguida e é morto Tiago, irmão de João, né, Tiago Zebedeu, e até Pedro é preso, e Pedro tem que se evadir de Jerusalém, se espalha por todo o Império Romano o cristianismo. Pois bem, no começo ele é entendido, né, o cristianismo ele é entendido como uma versão mais nova dentro do judaísmo. Então ele tem a proteção que o judaísmo tinha. E isso até a guerra judaico-romana, onde os judeus começam a ser mal vistos. Os cristãos também são expulsos da sinagoga. Então eles ficam sem um amparo legal que era dado ao judaísmo. A gente sabe, por exemplo, que teve a presença de cristãos em Roma na época do imperador Cláudio, e que provavelmente houve uma grande celeuma entre os cristãos e os judeus, e por isso o imperador mandou banir todos os judeus, porque não se diferenciava cristãos e judeus, estava todo mundo no mesmo pacote. Suetônio, que escreve essa história, ele diz que pessoas que eram adoradoras de um tal de Cresto, que provavelmente seria uma corruptela de Cristo. Depois, Tácito, ele vai escrever sobre a perseguição de Nero, em 64. Apesar de Tácito não ser nem um pouquinho simpático aos cristãos, ele diz que Nero coloca a culpa do incêndio em Roma, que ele, Nero, havia provocado, nessa seita nova que se chamava de cristianismo.
E mais para frente, já, né, no final do século II, a gente tem um apologista cristão chamado Atenágoras de Atenas, que ele escreve uma petição a favor dos cristãos, onde ele tem que defender os cristãos da acusação de serem ateus, de praticarem imoralidade, de praticarem incesto, de fazerem bacanais e de cometerem de praticarem antropofagia, canibalismo. Tudo isso era colocado na mão, na conta, melhor dizendo, dos cristãos na época do Império Romano. E aí nós temos, né, ainda voltando para a carta do jovem Plínio a Trajano, um trecho que ele fala de como ele agia como Estado em relação a essa seita. Provisoriamente, eis a linha de conduta que adotei em relação àqueles que me foram denunciados como cristãos. Eu próprio perguntei-lhes se eram cristãos. Aqueles que reconheciam sê-lo repeti essa pergunta uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os com o suplício. Aqueles que persistiram, mandei-os executar. Com efeito, o que quer que significasse a sua confissão, era para mim indubitável que aquela teimosia, aquela inflexível obstinação mereciam ser punidas. Houve outros possuídos da mesma loucura, que, em razão da sua qualidade de cidadãos romanos, designei para serem enviados a Roma. Vários casos particulares se apresentaram. Houve aqueles que negavam ser cristãos ou tê-lo sido. Quando eles, a instâncias minhas, invocaram os deuses, ofereceram à tua imagem súplicas de incenso e de vinho, e, além disso, blasfemaram contra Cristo, coisas a que, segundo se diz, é impossível obrigar aqueles que são realmente cristãos, considerei poder libertá-los. Carta de Plínio Jovem a Trajano, 111 da Era Cristã. E por que os cristãos eram perseguidos? Porque os cristãos, eles não praticavam um culto cívico à imagem do imperador. E isso era como se fosse você cantar o hino nacional, botar a mão no coração, né, você ter um respeito, é como se dissesse que ali você é um romano e que está ali para defender o Império Romano. Desde a época de Augusto, se cultuava o imperador. E os cristãos só tinham um senhor, que era Jesus o Cristo. Então eles se negavam a cultuar o imperador. Eles não participavam também, por exemplo, dos teatros, eles não participavam das arenas, das lutas, eles não iam ver lutas de gladiadores. Não participavam dos bacanais. Então era um povinho estranho. Eles não aceitavam mistura religiosa, né? Eles não aceitavam, só havia a religião cristã, e no Império Romano era muito comum. A pessoa cultuava Mitra, cultuava Ísis, não tinha esse exclusivismo. Os cristãos eram exclusivistas. E vejam o que Plínio diz, que ele perguntava, você é cristão? Perguntava a primeira, segunda, terceira vez, e ameaçava de suplício. Como as pessoas permaneciam firmes na sua fé, ele achava, bom, essa obstinação não é coisa de gente normal, essa pessoa é perigoso, então mandava executar. E aqueles que ofereciam, faziam alguma oferta à imagem do imperador, esses eram liberados, porque se sabia que os cristãos não faziam isso. Então era um problema cívico. Além disso, nessa mentalidade da antiguidade, quando acontecia alguma peste, alguma seca prolongada, alguma praga, quando havia algum problema, bom, os deuses estavam insatisfeitos. E qual era o grupo que provavelmente tornavam os deuses do Olimpo insatisfeitos? Os cristãos, porque eram os únicos que não prestavam culto. Os cristãos também não queriam ser magistrados, não queriam prestar serviço militar, porque ser magistrado naquela época era condenar alguém à morte. O serviço militar era ir para a guerra, matar pessoas. E exatamente era contra o que os cristãos acreditavam. Então, com isso, eles vão alimentando a desconfiança das pessoas e depois o ódio das pessoas em relação a eles. Então eles vão ser, e já não tendo mais a proteção que os judeus tinham na sua religião, eles vão ficar expostos a toda a perseguição
do Estado para cima deles. E isso vai durar até Constantino, né, lá em meados do quarto século. Só depois que Constantino assume o poder é que acaba a perseguição aos cristãos. Mas essa perseguição não foi geral, ela era, e também não foi o tempo inteiro, né? Ela teve intermitências e ela foi localizada. Existiram perseguições gerais, mas elas foram pontuais. Elas aconteceram em determinados momentos do Império Romano. E mesmo as que aconteceram, elas chamaram a atenção de outras pessoas, porque o fato desse pessoal não ter medo de ser supliciado com feras, com crucificação, com gladiadores, sendo queimados vivos. Ou, por exemplo, as mulheres cristãs, elas eram entregues a prostíbulos. Acabava com a vida da mulher e com a honra dela. É pior do que a morte. Muitos homens cristãos, além de perderem os seus bens, também eram destinados às galés, ou se não às minas. Isso sem contar o pessoal que morria na arena. Então, tinha que ter uma firmeza muito grande. Isso chama a atenção de muitos estudiosos daquela época, muitos pensadores daquela época, a ponto de muitos também se converterem ao cristianismo e fazerem apologias aos cristãos. Bom, vamos então agora para a nossa sugestão bibliográfica. Esse primeiro livro do Earl Cairns, ele é um livro evangélico, mas muito bom, chamado Cristianismo através dos séculos, uma história da Igreja Cristã. O segundo é do Jean Combi, que é em 2 volumes, mas a parte que nos interessa nessa aula é o volume primeiro, que é para ler a história da Igreja, das origens ao século XV. Tem também do Alain Corman, a história do cristianismo para compreender melhor o nosso tempo, e do John William Draine, que é um livrinho mais antigo, mas muito bom, A Vida da Igreja Primitiva, um documentário ilustrado. Esse provavelmente só deve encontrar em sebo. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Não deixem de colocar aí a opinião de vocês, as dúvidas, né, nos comentários. Se gostaram, dê o like, se não gostaram, dê o dislike, para que a gente possa sempre aprimorar. E até o próximo encontro. Bons estudos, fiquem com Deus.